Boa noite a todos, amém? Glórias a Deus. Motivo de muita satisfação estarmos aqui. Estamos muito felizes. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja convosco, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje ficamos incumbidos, de trazer essa palavra aqui hoje. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Louvo a Deus por estar aqui com vocês. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Joel 3, 9 a 14, para nós lermos a palavra do Senhor. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém? Glórias a Deus. Feche teus olhos por um instante. Pai amado e santo, que eu direi a Ti, amado Rei, o Senhor é o Deus de toda a glória. Eu quero Te bendizer, Te exaltar, porque aqui estou eu na simplicidade, porque Tu sabes que eu sou um vaso de barro, e eu declaro que a excelência da glória toda é Tua. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque em dias difíceis o Senhor me amparou, e o Senhor me tem amparado ao longo desses anos e nesse tempo que se chama agora. Eu bendigo a Ti por isso. Aqui estamos, Pai, diante da Tua igreja. O Senhor tem ministrado aos nossos corações essa palavra, tem falado comigo, Pai, e que eu possa ser, pela Tua bondade, um porta-voz da Tua palavra. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu vou estar aqui, Pai, como um vaso de barro. Eu sou apenas um vaso de barro. A excelência é Tua, o néctar que desce sobre o vaso é o Senhor, e a glória é toda Tua. Por isso, Pai, usa a minha vida. Toma os meus lábios como um dia Tu tomaste Eshaiah, Isaías, e usa a minha vida, porque isto é para isto que eu vivo, para Te servir e para Te glorificar, querido Deus. Eu Te amo, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque quando Tu falas, o Teu nome é glorificado, a Tua igreja é edificada e o inferno envergonhado mais uma vez. Pai Santo, Tu sabes o quanto o inimigo se levantou para me afligir ao longo destas semanas, mas maior é o Senhor, e aprove a Ti que aqui estivéssemos, e estamos aqui hoje para proclamar neste lugar que o Senhor venha, e caia por terra todos os inimigos de Deus, e o Teu nome seja glorificado, Pai. Eu oro no bendito e santo nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, o Messias, o nosso Senhor, Salvador e Mestre, Pai. Amém, amém. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Senhor é bom. E aqui nessa palavra, é uma palavra assim, que às vezes não se entende muito, mas Joel aqui ele estava tratando da seguinte coisa, que havia um levante contra Israel.
E ali, diante desse levante, a palavra de Deus vem proclamar aos gentios que venham, que cerquem tudo. E aí ele fala para todo o seu povo: peguem as vossas enxadas, forjem espadas, peguem as vossas foices, façam lança. Aquele que diz que não é nada, que é fraco, diga: eu sou forte. E aí, aqui diante disso, ainda ele fala: digam aos gentios, digam aos povos que eles se ajuntem. E aí, aqui ele fala: vinde lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande, a malícia dos povos é grande, mas o Senhor está ali. E aí ele diz aqui nesse último versículo: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração. E eu queria compartilhar aqui contigo, nesta noite de missões. E pode parecer que a temática não tenha nada a ver com missões, mas eu quero te dizer que tem tudo a ver com missões. Aqui nós estamos com esse tema: tempo de guerra. Amém? E aí aqui hoje nós vamos aprender estratégias para viver isso, porque quando pensamos em missões, temos que pensar em tempos de guerra. Amém? Algumas pessoas pensam que missões é fácil, mas não é fácil. Para que um missionário chegue a um campo missionário, muitas coisas têm que acontecer antes. Como diz ali nessa bandeira, que é o tema da missão: missões se faz com os joelhos de quem ora, com os pés de quem vão, com as mãos daqueles que contribuem e com as igrejas que enviam. Então, muitos processos acontecem, e para que esse processo aconteça, precisa-se que a igreja esteja voltada com os olhos para o Senhor e entenda que não é tempo de folgar, mas é tempo de contrição e tempo de guerra. Amém? E aqui o que eu diria, eu tenho muitas vezes, o pastor e outras pessoas aqui também falam que aqui é uma igreja que ela está fundamentada na oração, e isso é verdade, e isto é bênção. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: Senhor, o que eu hei de falar? Pode dizer naquele dito popular: vou ensinar a missa ao vigário, E aí eu falei: Senhor, como eu vou falar algo para uma igreja que vive uma vida de oração? Mas aí foi quando o Senhor começou a ministrar que Deus, Ele quer nos dar ferramentas, armas de guerra, e forjarmos em um propósito. A igreja sim tem que estar fundamentada na oração, mas ela tem que orar com propósito. Amém? Aqui em Joel 3, esse texto que nós lemos, em algumas versões da Bíblia, na introdução tem um título que é dito: o juízo de Deus contra as nações inimigas. E este é um tempo de juízo. Deus está em guerra. Deus está conclamando o seu povo à guerra. Mas este juízo de Deus não é sobre pessoas. Preste atenção, não é sobre pessoas, pois Deus olha para o pecador com misericórdia. Amém? É um tempo de guerra, mas não é sobre pessoas. As pessoas, aqueles que estão quebrantados, desesperançados, que são essa multidão no vale da decisão. E Deus nos conclama a esta guerra para a libertação dos cativos. Aleluia. Em 1 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então não é sobre pessoas. Aqui Pedro, ele disse essa palavra quando disse assim: as pessoas
diriam: o Senhor tarda a sua promessa, Ele não virá. Então aqui diz que Deus, alguns a têm por tardia, mas na verdade o Senhor é longânimo, abrangendo mais o tempo, para que muitos não se percam, porque o desejo dele é que todos venham a se arrepender. Há hoje quem diga na internet, pessoas de outros tipos de pensamentos teológicos, dizendo que Deus determinou pessoas para o inferno, ou que Deus predestinou apenas alguns para a salvação. Mas não é o que a minha Bíblia e a tua Bíblia diz. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca e que todos venham a se arrepender. Amém? E aquele que está em sintonia com o coração de Deus sabe disso, que Deus quer a salvação de todas as pessoas. Cabe a nós sairmos da nossa filosofia e abrirmos o nosso coração e estarmos em sintonia com a vontade de Deus, porque se as pessoas não estão sendo salvas, é porque nós temos sido negligentes com a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Em Ezequiel 33:11 diz: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aleluia. E Efésios 6:12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Vocês estão entendendo o mistério? Quando Deus diz: chamem os gentios que se ponham à volta, proclamai que os gentios venham, forjai armas das suas enxadas, pegai as suas foices, façam lanças. Por quê? Porque Deus conclama todas as hostes das trevas que venham. Deus conclama que todos eles venham, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Se pessoas têm estado perdidas no engano, é porque as hostes do inferno têm levado elas a esse engano. E aí que uma igreja que ora entra nesse papel, porque nós, nas nossas orações, somos um instrumento de Deus para desbaratar estas hostes do inferno e sair o engano dos olhos das pessoas, para que as pessoas vejam a glória de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho, que é a imagem de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar aqui nesta noite de um assunto controverso. Cada um tem um ponto de vista. Eu já vi muitos pontos de vista. Algumas pessoas abrandam, outras são extremistas. Mas temos que ter realmente um ponto de equilíbrio. Mas não podemos deixar de lado coisas preciosas. É um assunto que não pode ser omitido, precisa ser falado. Quero falar de batalha espiritual. Amém? E nesta noite nós vamos ver a importância disso. Eu quero dizer aqui para você nesta noite, nesta igreja, na IEQ da Água Quente, eu quero te falar, esse lugar, sim, tem muitas pessoas boas, mas basta somente olharmos ao redor e veremos que este lugar é dominado pela promiscuidade, pelas drogas e pela bebida. E é óbvio que este lugar está escravizado por dominadores. Isso é óbvio. As pessoas estão escravizadas. As pessoas estão perdidas. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. As forças do mal já tinham esta igreja como um caso perdido, morto. Sabia disso? Mas esse remanescente é a resposta de Deus para as hostes do mal. Em
verdade eu digo isso para vocês essa noite, este remanescente aqui neste lugar é a resposta de Deus para as forças do mal. Essa igreja, ela é improvável. Se for dizer, ela não dá lucro para a instituição, mas ela existe aqui pela vontade de Deus. Aleluia. E existem sim outros ministérios. Pode alguém dizer, mas tem igrejas aqui? Sim. Mas a porção que cabe a esta igreja fazer, ninguém vai fazer. Amém? Esta igreja é chamada para uma missão neste lugar. E ela é conclamada a se pôr de pé e realizar a obra que Deus tem para ser feita nesse lugar. Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar. Daniel 10, 11, 14 diz assim: e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Amém? Então aqui nessa passagem nos mostra que Daniel ele estava em oração e jejum por 21 dias clamando. E aí depois de 21 dias o anjo vem até ele e fala: você é homem muito amado, desde o dia que você se aplicou a clamar, a buscar, o teu clamor foi ouvido. E eu desci para vir até você, mas o príncipe da Pérsia me barrou. Então veio Miguel me auxiliar. E nós entendemos uma coisa nesse texto: quando nós entendemos o mundo espiritual, nós sabemos que os lugares são regidos por autoridades, que foi dado legalidade para essas autoridades espirituais oprimirem, trazerem coisas ruins naquele lugar. Os homens vão pecando sucessivamente e através disso vão dando legalidade e autoridade para que esses espíritos dominadores comecem a dominar sobre aquele lugar. E para que esses dominadores percam a legalidade que ele tem, há necessidade que a igreja se levante em oração, que a igreja se levante em guerra, que a igreja se levante em intercessão. Deus, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Cabe à igreja manifestar aqui através da oração a vontade de Deus, para que Deus traga em evidência aquilo que Ele quer fazer na terra. Isso é responsabilidade da igreja. Jesus nos comissionou isso para darmos continuidade àquilo que Ele havia começado. Amém? Quero falar aqui de estratégias de guerra. Geralmente, em uma ofensiva no terreno do inimigo, se dá das seguintes formas. Eu quero falar bem brevemente: o ataque aéreo, que é o bombardeio, o lançamento de bombas ou mísseis por aeronaves contra alvos no solo, fragilizando os pontos de ataque do inimigo. E aí depois vem a infantaria, a principal força de combate de um exército, composta por soldados que lutam a pé, diretamente no campo de batalha. A infantaria e as forças blindadas atuam diretamente no solo. E no mundo espiritual não é diferente.
Primeiro precisa vir o ataque aéreo. Os intercessores bombardeiam os céus com os decretos de Deus, minando as forças do inimigo. Amém? Então vocês entendam isso. Somos uma igreja que temos como fundamento oração, mas precisamos entender qual a realidade desse lugar, desse bairro, desse lugar, e orarmos especificamente para que Deus haja através das nossas orações. Deus nos comissiona a estarmos com o nosso coração contrito, para Deus nos revelar quem é o Espírito que rege esse lugar, para que nós possamos, através de jejum e oração, desbaratar o poder do inimigo, para que a coisa aconteça, para que na hora que a infantaria, os evangelistas, eles vão em campo. Sabe para quê? Os evangelistas não vão em campo para lutar, eles vão em campo para conquistar, para tomar posse do terreno do inimigo, libertando os cativos. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Libertando os cativos. Pense o seguinte nisso que eu estou te dizendo nesta noite. Enquanto nós estamos pregando aqui, pessoas ali estão fazendo coisas dentro da sua sexualidade que elas têm profanado o seu próprio corpo. Pessoas têm destruído o seu corpo com drogas, com bebidas e tantas outras coisas, exatamente agora. E essa mensagem que trazemos essa noite não é para ser uma mensagem bonita aos nossos corações, é para trazer contrição sobre nós, porque as pessoas estão se destruindo, estão morrendo, e nós não podemos ficar parados sem fazer nada. Mas precisamos sangrar o nosso coração, chorar por este povo, se realmente queremos andar com Jesus. Porque o anseio do coração de Deus é a salvação das almas. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, tudo isso que nós estamos falando, na prática é muito difícil, e realmente não é fácil. Mas eu quero te dizer, nós precisamos entender uma coisa: precisamos perseverar, amar as pessoas todos os dias. Temos, irmãos, que matar a nossa carne, olhar para nós mesmos, que somos egoístas de natureza, somos duros de coração de natureza, e temos que nos voltar para nós mesmos, pedirmos: Senhor, mata a minha carne, e amar essas pessoas. Porque talvez, que nem ontem nós fomos fazer o evangelismo, às vezes um panfleto que entregamos para a vida de uma pessoa, nós não sabemos, poderia aquele ter sido o último dia daquela pessoa, e podemos ter mudado a vida daquela pessoa e não sabemos. Temos que estar na brecha para fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a tempo, a fora de tempo, e sem perder tempo. Glória a Deus. Aleluia. É difícil, o povo de Deus ficou cativo por 400 anos no Egito, como diz Êxodo, e com certeza muitos clamavam. E quando Deus chegou até Moisés, ele disse: o clamor do meu povo chegou até mim. É difícil. Às vezes o povo aqui esperou 400 anos para ver a resposta de Deus, mas temos que perseverar. O próprio Daniel entendeu que a profecia de Jeremias, de que o povo ficaria cativo por 70 anos, estava para se cumprir. Isso está em Jeremias 25, 11, 12 e Jeremias 29, 10, que diz que o povo ficaria cativo por 70 anos. E o que Daniel fez quando ele percebeu que a profecia estava para se cumprir? Cruzou os braços? Não. Se colocou em oração para gerar no reino espiritual a promessa. Amém? Da mesma maneira que Deus fez no passado, Ele está fazendo agora para esta igreja. Amém? E que Deus nos conceda que faça em todas as igrejas do Brasil, que venha um tempo, e eu declaro isso, que venha um tempo de avivamento, mas não um avivamento de barulho e
disso, isso daí já tem bastante, mas que venha um avivamento, como nós vemos no tempo de Josias, no tempo de Ezequias, que o povo, na hora que encontrou a palavra, o povo se arrependeu dos seus pecados, o povo chorou na presença de Deus, porque viram que estavam fazendo as coisas erradas, e com o coração contrito, se voltaram para Deus. Esse último louvor que cantamos aqui é sobre isso, que Deus nos leve àquele tempo que chorávamos com o louvor, que chorávamos em oração, que tudo que queríamos é a palavra de Deus. Hoje tem tanta coisa nas igrejas, tanta coisa, tantos departamentos, tanta coisa, tanto entretenimento. Em muitos lugares Jesus deixou de ser o suficiente. Em muitos lugares Jesus nem precisa estar lá, porque tem tanta coisa. Mas que queime no coração da igreja do Brasil e do mundo aqueles que estão em apostasia, porque graças a Deus não é em todos os lugares que tem acontecido nessa nação, mas que queime no coração da igreja se voltar para a palavra. Glória a Deus. Que as pessoas voltem para a palavra, reconheçam o seu pecado, se voltem para Deus, se arrependam e vivam verdadeiramente na presença de Deus. Glória a Deus. Jesus disse em João 3, é necessário vos nascer de novo. Se a pessoa não nascer da água e do Espírito, se a pessoa não nascer pelo arrependimento, ela vai ser um agregado à igreja, ela vai ser um simpatizante à igreja, mas jamais será uma nova criatura. E é o nosso papel levar a verdade de Deus para o coração das pessoas, para que as pessoas sejam salvas, com consciência de pecado e da necessidade de Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor da vida dela. Aleluia. Porque se Jesus não for o Senhor da nossa vida, quem está sentado no trono do nosso coração é o nosso eu. Precisamos, no momento do arrependimento, tirar o eu do nosso coração, dizer a Jesus: assenta-te no trono do meu coração, seja o meu dono, o meu Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e quero entregar a minha vida para o Senhor. Hoje em dia as pessoas vão atrás de Jesus por causa das coisas que Jesus pode dar, que nós possamos ir à presença do Senhor para entregar de nós e falar para o Senhor: Senhor, eu me dou inteiramente para Ti, sem reservas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ninguém achei. Interessante que eu tive uma experiência essa semana. O inimigo, ele se levantou tanto na minha vida, eu sabia que era espiritual aquilo, mas teve um momento que meu coração ficou tão assim, tão abatido com o que estava acontecendo, o inimigo usando pessoas. Eu quero contar uma coisa para vocês. Teve um dia que eu fiquei tão assim transtornado, que eu falei assim: amanhã eu vou pedir demissão do meu serviço. Saí, eu cheguei em casa com esse propósito: amanhã eu vou pedir demissão. Não quero mais isso. E aí eu estava com o meu coração muito abatido com isso, e na hora assim, todo momento assim que aconteceu tudo aquilo ali, vi uma palavra no meu coração: amaldiçoa essa pessoa. E eu guardava aquela palavra e aquela luta dentro de mim. E aí naquela hora que eu fui tomar banho, e eu lutando comigo mesmo, falando com o Senhor: mas Senhor, não tem. Ainda lembrei do livro Em Teus Passos que faria Jesus. Falei: Senhor, o Senhor nem trabalhou nesse tipo de coisa, como é que eu posso dizer o que o Senhor faria? Né? Aí a palavra veio no meu coração, estava no chuveiro. Eu assim: eu andaria uma milha a mais. Aí eu peguei e falei: Senhor. Ele falou assim: eu daria outra face. Ele falou assim: fique em silêncio. E aí veio uma palavra
eu já vi Deus fazer isso e eu não quero ver de novo. Eu falei, não, Senhor, isso no banho, no banho. Não, Senhor, se isso não é coisa da minha cabeça, que não seja assim. Aí no outro dia de manhã eu fui orar. No dia que eu tinha que tomar essa decisão, eu coloquei todas essas coisas diante do Senhor e falei, Senhor, eu vou fazer conforme o Senhor tem colocado no meu coração, com certeza. E a voz de Deus falava, fique quieto, não fale nada. E aí, naquela hora, veio aquela pessoa que foi usada nisso, e eu podia entender que não é a pessoa, mas é aquele que queria impedir isso que está acontecendo aqui. E aí naquela hora eu pude dizer, Senhor, por favor, não faça e não permita que nada aconteça com essa pessoa. Eu declaro a tua bênção sobre ela. Eu não estou falando isso por hipocrisia para vocês não, gente, nem por demagogia. O que eu quero contar para vocês, para que vocês entendam esse texto. Muitas pessoas, e aí antes disso, naquele momento, eu senti a presença do Espírito Santo se derramar na minha vida. Eu entendi que naquela hora do banho, Deus ele falou isso porque Ele queria ver a minha atitude. Porque se eu falasse, é isso mesmo, Senhor, agora eu quero o Deus da minha casa. Entendeu? Deus ele estava, posso dizer assim, provando o meu coração. Naquela hora que eu falei, não, eu abençoo essa pessoa, que o Senhor tenha misericórdia, que jamais aconteça nada com essa pessoa, eu quero a salvação dessa pessoa, porque nós sabemos que não é essa pessoa, nós sabemos quem é que está por trás disso tudo. E aí naquela hora eu senti a presença do Senhor, então eu me lembrei de Moisés, quando o povo pecou, e tantas vezes nós falamos nas mensagens que Moisés persuadiu a Deus em favor do povo. Mas não, Deus estava testando Moisés, aquele homem imprudente no passado que não pensou duas vezes em matar um egípcio. Deus estava falando assim, eu acabo com esse povo agora e suscito de você descendência. Hoje nós muitas vezes usamos esse texto para mostrar a intercessão de Moisés, e claro, Moisés intercedeu pelo povo, mas Deus estava provando o coração de Moisés. Amém? E Deus ele nos chama. Eu estou buscando alguém que esteja na brecha por mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Eu quero te dizer nessa noite, Deus pode encontrar você para se colocar na brecha por essa terra. Quem está disposto a responder o que está em Isaías 6,8? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero falar, já estou quase encerrando, quero falar aqui sobre o poder da oração. Em Lucas, no capítulo 2, nos fala de quando Jesus foi apresentado no templo, e fala de duas pessoas, fala de Simeão, e diz a seguinte coisa, a respeito de Simeão. Depois você abre lá em Lucas 2 para você ler o texto, que é muito interessante. Depois de uma vida inteira orando no templo, e pedindo a Deus pelo Messias, Deus ele respondeu o pedido de Simeão. Em Lucas 2, 29 a 31 diz assim, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Amém. Esse é o poder da oração. Pode ser que você não está vendo nada, pode parecer que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando através das suas orações. Nós vemos também lá no capítulo 2 o relato de Ana. Ela pediu durante 80 anos no templo para que Deus visitasse o seu povo. Em Lucas 2, 37 e 38 diz assim,
e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e em orações, noite e dia, e sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E eu quero te dizer, Ana ficou 80 anos no templo, desde a sua viuvez, clamando ao Senhor que lhe trouxesse a salvação, a redenção sobre Israel. Simeão a vida inteira estava no templo. Oraram por muito tempo, talvez Simeão por muito mais tempo que Ana. Mas tudo parecia fechado, como dissemos aqui anteriormente, não é fácil. Parece que o ministério da oração é um ministério árduo e sem resposta, mas não é sem resposta. Eu tenho absoluta certeza que eu que vos falo aqui, eu não estou com um devaneio de um rapaz apaixonado, mas eu tenho convicção de quem é o meu Deus, e que no momento, eu tenho convicção de quem é o nosso Deus, e que na medida que nos colocamos na brecha, na sua presença, Ele não nos deixa sem resposta. Se você sonha com o avivamento nesse bairro, coloque-se a orar em propósito, ore pelo seu vizinho, ore pelas pessoas ao seu redor, ore pelas pessoas na rua. Quando você ver alguém que você pontuar no seu coração, essa pessoa, meu Deus, ela está perdida, e se essa pessoa morrer naquele dia, ela vai para o inferno. Então ore por ela, e você vai poder ser parte desse avivamento desse bairro e nesse lugar. Aleluia. Quero falar aqui sobre a importância, preste atenção nisso. Estou falando de batalha espiritual, quero falar da importância de se falar da oração em línguas. Sabe por que eu quero falar sobre isso? Porque isso daí é muito negligenciado. As pessoas que já receberam o batismo com o Espírito Santo, com o selo do orar em línguas, negligenciam isso. E sabe por quê? Eu vou te dizer isso essa noite. Porque primeiro as pessoas elas seguem tabus nas suas vidas. Eu caminhei com os assembleanos eles só oravam em línguas quando eles falaram assim: na hora que eu sinto, daí eu oro. Outras pessoas falam assim: não, eu preciso sentir a presença de Deus. Mas eu quero te dizer a verdade, é que quando você é selado com isso, a palavra está na tua boca. É só abrir a boca e falar, porque o Espírito é aquele que derrama o falar em você. E agora eu vou te dizer por que isso é tão negligenciado. Primeiro, porque aquele que ora em língua, ele ora as promessas de Deus, e há uma diferença. Hoje existe tabus, algumas pessoas pregam que o batismo do Espírito Santo com oração em línguas não é para todos, mas é para todos, é para a igreja. Jesus falou: em meu nome falarão novas línguas. É para todos que querem, só que a igreja abandonou isso, a igreja não busca mais. É como eu sempre falo, antes havia campanha, as pessoas choravam dias, semana, meses, até que Deus selasse. Não há ninguém que busque a Deus que não seja selado com o selo do batismo do Espírito Santo, com evidência de línguas. E agora eu vou te dizer isso, porque isso é tão importante. Porque, claro, as pessoas que não falam em línguas, elas são cheias do Espírito Santo, elas têm o Espírito Santo. Mas existe uma grande diferença entre você ir para uma guerra com um canivete na mão e você ir com uma bazuca e explodir tudo à sua volta. Porque o Espírito Santo é poder, ele é dunamis, a palavra é dunamis, poder, que é a raiz de dinamite, é o poder que explode tudo no terreno do inimigo e faz novas todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo quer que você não faça isso. Sabe por quê? Porque quando você para de orar em línguas, o inimigo prevalece. Eu vou te dizer uma coisa: quando nós oramos em línguas, nós oramos a vontade de Deus, em sintonia com Deus. Nós entre Deus proclamamos os decretos de Deus numa língua que o diabo não conhece.
Nós desbaratamos as artimanhas do inimigo e ele não sabe o que está acontecendo no reino espiritual. Por isso ele faz com que a igreja negligencie isso. Amém? Então, se você ora em línguas, ore na sua casa, ore na sua oração, ore na sua devocional, busque a Deus. E eu falo para vocês, a espada é a espada de dois gumes, corta para dois lados também. Isso serve para mim. Amém, irmãos? Temos que ter essa consciência que quando oramos em línguas estamos declarando os decretos de Deus, estamos quebrando as amarras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, finalmente, para encerrar, eu quero que você entenda quem você é em Cristo, conhecendo a sua nova, a nossa identidade e a nossa autoridade em Cristo. Por causa da herança romana, preste atenção nisso. Por causa da herança romana, a igreja adquiriu uma identidade maltrapilha, sofrida e desesperançada. Primeiro, que a igreja romana, ela trazia uma identidade que piedade é viver em pobreza, é viver ali como um coitadinho. Mas eu quero te dizer, por causa dessa herança, muitas vezes as lutas vêm sobre nós e nós dizemos a seguinte coisa: fazer o que? A vida é assim mesmo. Mas a Bíblia, ela diz qual é a real identidade da igreja. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, vocês são dele, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você é geração eleita, você não é qualquer coisa para ficar mendigando as bênçãos de Deus. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, santo é teu nome, Senhor. Efésios 6,13. Presta atenção no que está dizendo esse texto. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém? Amém. Você prestou atenção no que está dizendo esse texto? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Esse é um texto que me fascina. Que sintonia é essa com Deus? Que nós entramos no terreno do inimigo, desbaratamos tudo e voltamos sem nenhuma rainha. Esta é a posição da igreja, esta é a autoridade da igreja. E precisamos mudar o nosso conceito. Eu mesmo quantas vezes falo: porque eu estou sofrendo retaliação. Não é essa a promessa do Senhor. É depois de haver vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. A Bíblia diz, Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que entender, aqui diz resistir ao diabo, não é resistir ao pecado e nem à aparência do mal. Quando se trata de pecado e aparência do mal, é para fugir mesmo, irmãos. Não é para flertar com o pecado, não é para flertar com o mal. Entende? Uma pessoa que tem problema de bebida não tem que ir no bar conversar com os velhos amigos, tomar guaraná. Eu nunca esqueço, e muitas vezes falo, de uma amiga da igreja que eu me converti. Ela tinha vivido uma relação homoafetiva, deixou aquela relação, e aí se converteu, e aí cismou de que Deus estava dizendo para ela para evangelizar a ex dela. O que aconteceu? Caiu. Não é para flertarmos com o pecado é para fugir. Amém? Mas o diabo sim é para resistir, porque Deus nos deu essa autoridade de resistirmos ao diabo, sujeitarmos sim a Deus, porque nós não somos nada sem o Senhor, mas sujeitarmos a sua potente mão e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Aleluia. Mateus 16,13
16, 18. Depois de Pedro ter feito a sua confissão a Jesus, Jesus disse: "Mas Pedro, e nessa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Amém? Glória a Deus por isso. Só que eu quero também te trazer isso nessa noite. Muitas vezes muitos pregadores falam assim: irmãos, nós estamos aqui, estamos buscando o Senhor, e nós estamos em oração, e olha, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós vamos fazer a vontade do Senhor, porque todo o ataque do inimigo, as portas do inferno não prevalecerão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não está dizendo que nós vamos estar orando, nós vamos estar na defensiva, porque as portas do inferno não prevalecerão. Ela está dizendo de um povo com autoridade, que foi chamada por Deus para chutar as portas do inimigo, adentrar no terreno do inimigo e dizer: o Senhor reina neste lugar. Amém? As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Essa é a autoridade que Deus tem nos dado. E Deus me chamou aqui nesta noite, nesse lugar, para dizer para você a autoridade que você tem no Senhor. Você não é qualquer coisa. E Deus te chama para orar com propósito, com vontade, e buscar diante do Senhor a salvação do povo desse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E como foi bem dito aqui, o fundamento dessa igreja é a oração. Mas toda oração tem que ter um propósito, e a maior prioridade de todas é orar pelo avivamento e salvação desse lugar. Amém? Glória a Deus. Quero pedir a vocês que se coloquem de pé. Também o pastor Andrei, se puder, pastor, louvar de novo aquele último hino, porque na hora que estava tocando aquele hino, me veio o coração para que nós o louvássemos ele novamente no final. Eu vou orar, né, depois vocês louvam para a gente finalizar, porque aí nós vamos entender aquele hino com sentimento de causa, em tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Aleluia. Nesse momento eu quero dizer aqui essa palavra. Deuteronômio 11, 24a diz assim: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Como eu sempre digo, tenho dito aqui, quem ora a palavra, ora a resposta. Essa frase não é uma frase minha, mas eu tomei ela para a minha vida. Quem ora a palavra, ora a resposta. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, nós estamos aqui reunidos com a tua igreja. Queremos te louvar, papai querido, por essa rica oportunidade. Pai, que o teu nome seja louvado para sempre. O teu nome seja exaltado para sempre, Pai. Nós estamos aqui porque a tua palavra diz que aonde pisar a planta dos seus pés eu vos tenho dado. Pai, nós estamos aqui nesse lugar por direito legal. Primeiro porque somos taubatianos, somos legalmente, Pai, parte de toda essa cidade. Não tem nenhum lugar que nós estejamos impedidos de ir e vir aqui dentro desse local, Pai. Nós estamos pisando aqui com direito legal adquirido por autoridade da tua parte, e nenhum das hostes do inferno podem prevalecer. Eles não podem reivindicar esse lugar, porque o Senhor tem decretado que aonde pisar a planta dos nossos pés, o Senhor nos tem dado. Por isso nós clamamos a ti, Pai. Traz salvação sobre esse lugar, traz salvação sobre a água quente, traz salvação sobre as pessoas. Pai, nós estamos firmando aqui diante de ti, que aonde pisar a planta dos nossos pés, o Senhor nos tem dado. A água quente pertence a nós, como tua igreja, Pai. E nós clamamos a ti, quebra com o poder de Satanás, traz salvação nesse lugar, traz avivamento nesse lugar. Pai, usa as nossas vidas, que se levante aqui um corpo de intercessão, mas uma oração com propósito, para vermos a salvação nesse lugar, Pai. Em tudo aquilo que o Senhor nos colocar para as mãos para fazer, que façamos, Pai, que possamos te dizer: eis-nos aqui, e
declaramos, Pai, que a água quente é do Senhor Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Nós declaramos que a água quente é do Senhor Jesus. O poder do sangue de Jesus seja derramado sobre a água quente. Pai, faz algo novo nesse lugar. Faz algo novo nesse bairro, Pai. Quebra com as ataduras do diabo. Quebra com as cadeias. Muda vidas. Muda as circunstâncias, Pai. Pelo glorioso nome do nosso Rei, o Senhor dos Exércitos, o Adonai Sebaote, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor e Mestre. Amém, Pai. Amém e amém. O Senhor seja glorificado. Deus abençoe a vocês. Ardente do coração, ela não se apaga. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos se louvam com lábios e o coração dividido.